Muito bem, agora são 11 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Você está vendo imagens ao vivo direto do Rio de Janeiro, porque neste momento a Secretaria de Segurança Pública está divulgando o nome das pessoas que morreram durante a mega operação. Vamos então acompanhar ao vivo. Foram neutralizados, né? Ou seja, desses 78, isso representa cerca de 80% dos que foram neutralizados. 40 são de outros estados. Até agora, 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 de Mato Grosso e 3 do Espírito Santo. Vamos lá. 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 do Mato Grosso e 3 do Espírito Santo. Ou seja, nós tivemos neutralizados, narcoterroristas neutralizados de 4 das 5 regiões do país. Só não tivemos da região sul. E, dentre essas lideranças, né, de outros estados, nós temos, aqui são os apelidos, né, o vulgo PP, chefe do tráfico do Pará, inclusive possui uma reportagem junto com o Oruan. Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Gringo, também chefe do tráfico em Manaus. Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana, na Bahia. DG, chefe do tráfico na Bahia. FB, chefe do tráfico na Bahia. Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás. Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí, Goiânia, Goiás. E Russo, chefe do tráfico no Espírito Santo, em Vitória. Pelo menos 1/3, como eu já falei antes, dos presos na operação também são de outros estados. Então, senhores, temos que fazer aqui uma reflexão. Na verdade, é uma constatação do que a Polícia Civil alertou há 5 anos atrás. Com o advento das restrições e limitações às operações policiais, há 5 anos atrás, em junho de 2020, a Polícia Civil fez 2 relatórios que, coincidentemente, foram subscritos por mim. À época, eu era subsecretário operacional da Polícia Civil, onde nós alertamos que essas restrições implicariam no fortalecimento do crime organizado, no aumento das disputas territoriais, no aumento das barricadas e do raio de abrangência dessas barricadas, além disso, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e se tornariam um local convidativo para que lideranças de outros estados viessem para cá. Nós alertamos, nós avisamos e hoje está aqui a constatação disso. Mais uma constatação: os complexos da Penha e do Alemão, até aquela retomada, né, aquela ocupação que houve em 2010, eram o QG do Comando Vermelho, apenas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa constatação de hoje aqui mostra que os complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil. A investigação e os dados de inteligência comprovam que são nos complexos da Penha e do Alemão que são feitos treinamentos de tiro, tática de guerrilha, manuseio de armamento, cooptação desses marginais que vêm de fora do estado para serem, entre aspas, formados aqui e depois retornarem aos seus estados de origem para a implementação da cultura da facção nesses estados de origem. É público e notório o que está acontecendo, por exemplo, na Bahia, no Ceará,
no Mato Grosso, no Pará, em Manaus e em várias outras cidades e estados Brasil afora. Isso até então, há 5 anos atrás, isso não existia, ou existia de uma forma muito tímida. Então, essas restrições e limitações às operações tornaram algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, principalmente os grandes complexos de favela, centros de treinamento e de locais de onde partem as decisões para a expansão do Comando Vermelho para todo o país. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com as UPPs, que espalharam o tráfico de drogas para a Baixada Fluminense, interior do estado, região dos Lagos, Costa Verde, região serrana, ou seja, a metástase do tráfico interno aqui, que foi o efeito da UPP, a migração que houve, essas restrições resultaram na metástase do tráfico e principalmente do Comando Vermelho para todo o país. Essa é uma constatação, não sou eu que estou dizendo. As informações estão provadas aqui, tudo aquilo que a gente vinha alertando aconteceu. Então, é preciso que haja uma mobilização nacional no sentido de combate a essa organização, que não é mais uma organização criminosa, é uma organização terrorista, com práticas terroristas, com táticas de guerrilha, que dão ordens para execução de desafetos e de agentes públicos, que dão ordens que oprimem o morador da comunidade, que colocam barricada, que assediam a filha do morador, que atiram na polícia, que atiram nos seus desafetos, que praticam disputas territoriais. No final de semana anterior à nossa operação, nós tivemos uma tentativa de invasão do Complexo do Chapadão no Complexo da Pedreira, que era de uma facção rival. Invadiram a casa de uma senhora junto com filha e mataram os dois. Isso não é mais segurança pública. Isso é terrorismo. Drones jogando granadas nessa operação, artefatos explosivos vindo do ar em cima dos nossos policiais. Então, é importante que a legislação existente, que é completamente desconectada da realidade e completamente branda e leniente, que essa legislação seja atualizada para que as polícias possam dar uma resposta à altura. Até porque o cenário que nós enfrentamos nessa operação e que as polícias do Rio de Janeiro especificamente enfrentam diariamente já não é mais um trabalho de polícia. Eu insisto nisso. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias do Rio de Janeiro fazem e enfrentam o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam. Esse cenário que nós vivenciamos aqui é um cenário de guerra irregular, de guerra assimétrica. Então, eu aproveito o momento aqui, tendo em vista os dados que nós estamos apresentando aqui para todos os senhores, para fazer essa reflexão, e acho que é importante que haja uma mobilização nacional no sentido de combate a essas organizações que não são mais organizações criminosas, são sim narcoterroristas e têm que ser tratadas como tal. Então fica aqui essa reflexão, né, e os dados aqui que já foram apresentados para os senhores, e muito obrigado. Vamos começar. O SBT já tinha pedido para ser o primeiro, depois eu vou com você e você, só um segundo. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Coisa, né? A gente já vai poder fazer. Vamos lá. Aqui no SBT Rio,
elementos foram presos de outros estados, todos estavam aqui para se esconder ou para fazer uma espécie de intercâmbio, uma espécie de treinamento e levar para os estados deles? Nós prendemos o operador financeiro do DOCA, que mexia no dia da operação, ele foi preso, que era justamente a parte toda de lavagem de dinheiro que fazia isso. Prendemos o Belão, que era uma grande liderança do Comando Vermelho, aqui do Rio de Janeiro, e era o chefe do tráfico ali do Quitungo. Também foi uma grande prisão. Vou te dando aqui como exemplo, porque agora, assim, de cabeça eu não tenho, assim, todos os dados, mas principalmente esses dois. E, como eu falei e repito aqui, os complexos da Penha e do Alemão se tornaram centros decisórios da facção e de formação também de narcoterroristas de todo o país, que vieram de outros estados para pegarem o know-how da facção e levarem para os seus redutos de origem, ou seja, para a sua cidade de origem. Então, nós temos aí exemplos fartos aí, que todos vocês podem ver aí nos jornais, Bahia, como é que está, Ceará como está, Pará como está, Amazonas, né, como está, enfim, entre vários outros estados. Então, o que nós estamos apresentando aqui só demonstra isso. Os complexos da Penha e do Alemão também se tornaram centros de distribuição de armas e drogas para outros complexos de favela aqui do Rio de Janeiro, como o Complexo do Salgueiro, Jacarezinho, Complexo da Maré, entre outras comunidades, Manguinhos, Mandela, etc. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês nessas comunidades, que depois são redistribuídas para esses outros complexos de favelas. E são negociados, nesses complexos, cerca de 50 a 70 fuzis por mês, que também chegam diretamente nesse complexo e depois são redistribuídos para essas outras comunidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, secretários. Camila Lazaro, do Valor Econômico. Queria perguntar para o secretário Vitor. Depois da reunião com o Ministério da Justiça, foi anunciado o Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, com a coordenação do senhor e do secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo. Eu queria saber o que já foi definido sobre esse escritório, se vai ter uma sede física no Rio de Janeiro, quais são as diretrizes do escritório, como que vai ser a atuação e quando ele começa a operar. Bom, Camila, a ideia do governador Cláudio Castro de criar esse escritório foi dar agilidade. Então, a gente não pode pensar numa estrutura burocrática pesada, com sede, estatuto. Na realidade, é uma força de trabalho, tá, do governo estadual com o governo federal. Claro que existe um nome e uma logística própria para isso, mas já começamos a trabalhar, né? Já pedimos, por exemplo, apoio de perícias, nesse caso da operação. Por quê? Nós temos vários criminosos que são de outros estados, precisam confirmar suas identificações. Eu vou dar só um exemplo do estado do Pará. O estado do Pará, dos 100 mandados, 30 mandados eram do estado do Pará. Dos 30, 5 foram presos, se entregaram, e 15 resolveram confrontar e foram neutralizados. Ou seja, restam 10 ainda. Então, desses 20, a gente precisa comprovar a identidade dele. Mesmo os 5 que se entregaram, muitos deles usam um documento falso. Então, a Polícia Federal, através do Instituto Nacional de Identificação, facilita, ou facilitaria, ou vai facilitar a identificação. Armas foram apreendidas. Precisamos de peritos para poder rastrear essas armas, de onde elas vieram, qual o caminho que elas seguiram, confronto balísticos, seja nos corpos dos criminosos. Alguns projéteis foram recolhidos, auxiliar nessa questão do confronto balístico, porque o governo federal tem o Banco Nacional de Balística, que facilitaria, por exemplo, saber de que arma pode ter partido aquele projétil. Então, é todo um trabalho que já começou
desde o início, quando foi anunciado o escritório. E claro que nós temos outras ações a seguir, e eu já estou em conversa com o doutor Sarrubo para que a gente possa agilizar esse processo. Pessoal, antes da próxima pergunta, só para ser justo, os secretários têm que sair daqui impreterivelmente 12h15. Então, nem todo mundo que está colocando nome na lista terá tempo de fazer a sua pergunta. Então, vou ressaltar novamente para sermos breves. Bom dia, secretários. Mariana, da Agência Brasil. Eu queria saber exatamente dos mandados de prisão, se vocês já têm isso, de quantos foram de fatos cumpridos, quantos foram mortos durante a operação, né? Falando desse do Pará, mas queria saber esse número geral dos 100. E queria insistir também na questão da pós-operação, né? Se tem um planejamento aí de ter policiais permanentemente para, né, delimitar aqueles territórios que vocês dizem que foram retomados, né? Enfim, insistir um pouquinho nesse pós. Obrigada. Dos presos, desculpe. Oi. Dos presos, foram cumpridos 20 mandados. 20 mandados no total? No total. Só fazer uma observação. Porque todos estavam com armas. Vários com armas, com pistolas, com artefatos explosivos, com fuzis, enfim. Mas é importante o trabalho, porque, como eu falei, dos 70 mandados de prisão da investigação aqui da DRE, cerca de 30 e poucos, eram de pessoas que até então não tinham anotações criminais. Eram pessoas que passavam despercebidas até então da polícia, que foram descobertas durante a investigação. Então, o trabalho da Polícia Civil, de Polícia Judiciária, é justamente esse. É fazer a identificação das pessoas e tirar essas pessoas do anonimato. Então, essas pessoas, uma hora, elas serão presas. Serão encontradas numa próxima operação, ou se migrarem para alguma outra comunidade, enfim. Uma hora essas pessoas serão encontradas pela polícia, não necessariamente pela Polícia Civil, pode ser pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Uma hora essas pessoas, se deparando com algum policial sendo abordadas, vão ser presas e levadas à disposição da Justiça. Então, por isso que esse trabalho de investigação é muito importante, no sentido de descobrir essas pessoas que até então passavam despercebidas da atuação da polícia. E mortos que tinha mandado tem? Dos 117, nós estamos até agora com 99 devidamente identificados. Cerca de 78 com relevante histórico criminal e 42 com mandados de prisão pendentes. Mas não dessa operação, né? Já tinham esses mandados. Eu tenho que ver. Realmente essa informação não tem como te passar agora, tá bom? E no que diz respeito à região, tá? A Polícia Militar tem intensificado o trabalho de policiamento naquela região, visando manter a ordem e não termos grandes transtornos pós-operatório. Exatamente. É porque são de fora, não foram identificados aqui, não foram qualificados aqui como possuindo RG do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tenta fazer um trabalho por reconhecimento facial, também quando é possível. E aí tenta, a partir do momento que, pelo reconhecimento facial, a gente chega a uma possível qualificação, uma possível identificação. Por exemplo, identificamos que é fulano de tal do Estado do Pará. Aí a gente entra em contato com a Polícia Civil do Pará para que haja essa confirmação oficial. Então é um trabalho que leva um certo tempo. Secretários, bom dia. Yuri da Folha de São Paulo. Queria perguntar, doutor Felipe Cury, o senhor falou sobre mudanças que parecem ser no judiciário, mas queria perguntar sobre o que seria apoio logístico que o governo federal poderia dar. Digo mudanças no judiciário, que o senhor falou que a legislação atualmente é leniente, enfim, mudanças no judiciário, no legislativo, mas queria perguntar do que logisticamente o governo federal poderia ajudar no combate a essas facções aqui. O governador Cláudio Castro comentou sobre o pedido de veículos blindados, enfim, que tipo de estrutura o governo federal poderia dar para complementar o apoio aqui? Olha, isso já foi
Pauta da reunião, o ministro Lewandowski que veio aqui, ministro da Justiça, com o secretário nacional de Segurança Pública. É importante ressaltar, mais uma vez, que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma excelente integração com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Aqui nós já temos acordos de cooperação técnica com o Ministério da Justiça. Vou te dar um exemplo. O CIFRA, que é o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, funciona na inteligência da Polícia Civil. Nós mapeamos toda movimentação financeira por meio do COAF e de outros meios de investigação e emitimos relatórios de inteligência financeira para as polícias civis do Brasil inteiro, Polícia Federal, inclusive a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Só em cerca de um ano nós monitoramos e detectamos movimentação financeira de cerca de 51 bilhões de reais. E aí a gente destina para quem de direito essas informações. Se for importante para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do Pará, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, para a Polícia Federal, a gente faz esses relatórios. Um outro acordo de cooperação técnica que nós temos e que está funcionando muito bem é a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E aqui no Rio de Janeiro é o único estado do país onde a FICO funciona dentro da Polícia Civil, dentro da nossa inteligência. Então a integração com a Polícia Federal, com a PRF, é maravilhosa, a melhor possível. O que foi pedido apenas, não para essa operação, mas para uma outra operação que nós fizemos no início do ano, foi esse apoio logístico dos blindados, mas não foi para o Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Defesa. Então, só para ficar esclarecido. Aproveitando esse gancho que eu falei de lavagem de dinheiro, eu acho que é uma informação que vale a pena a gente ressaltar aqui. A Operação Contenção, ela é uma operação contínua. É uma política pública do governo do Estado, integrada com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. A Operação Contenção já teve várias outras fases. Essa operação de terça foi mais uma fase. Nas fases anteriores, se os senhores puderem pesquisar aí, podem ver que nós prendemos ex-policiais que davam treinamento para traficantes, inclusive da Penha. Fizemos uma ação onde foram apreendidas mais de 200 armas, a maioria de fuzis, e não foi na comunidade. Foram armas apreendidas na Barra da Tijuca, em mansões na Barra da Tijuca e no estado de São Paulo. Fizemos uma outra operação onde nós conseguimos o bloqueio de 6 bilhões de reais do Comando Vermelho. Ou seja, a estrutura toda financeira. Então, é um trabalho que é feito em várias fases. A Operação Contenção não se resume a essa operação, mas uma série de outras ações que nós estamos fazendo no combate justamente para conter essa ação expansionista da facção criminosa Comando Vermelho. Secretário Salvador, estou falando aqui o histórico relevante de 78, por gentileza, só para entender. Esse número se mistura com 42 ou não? Porque pode ter. Pode haver uma sobreposição desses números. Porque desses 78, nem todos têm mandado de prisão, mas tem um histórico de anotação criminal relevante. Bom dia, secretário. Secretário, eu queria saber se, passados esses dias da operação de terça-feira, já dá para saber se houve vazamento da operação, se não houve, e se houve, esse possível vazamento teria prejudicado a captura e a localização do DOCA e de criminosos relevantes como o Gadernal, como o Pedro Bala. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Olha, se houvesse vazamento, não teria tido o resultado que teve. Então, isso aí não tem nada que comprove isso, não tem nenhum dado de inteligência que comprove isso. Mais uma vez, é importante desmistificar esse tipo de narrativa. O que houve foi uma intensa movimentação e mobilização de 2.500 policiais, dezenas de veículos blindados, centenas de viaturas e, obviamente, essa movimentação chama a atenção dos marginais. Então, esse deslocamento maciço de policiais, isso é inevitável, né? Não tem como a gente aparecer lá num passe de mágica, isso aí, enfim, faz parte. Agora, não necessariamente significa que a operação seria para lá. Poderia ser para Rocinha, poderia ser para Salgueiro, poderia ser para qualquer outro lugar, Complexo da Maré, etc. Então, tanto que a intensa resistência, o planejamento que foi feito foi
exatamente o que nós planejamos, ou seja, do deslocamento dos marginais para a região de mata, para retirá-los das edificações. Nós aumentamos o risco dos policiais para proteger os moradores, para retirar esses marginais das áreas edificadas e atraí-los, levá-los para essa região de mata, justamente para preservar a integridade física e a vida dos moradores. Essa foi a nossa maior preocupação. Então, e o planejamento nesse sentido foi 100% executado. Secretários, boa tarde. Aqui Luana Alves, da RJ1, a gente está ao vivo no jornal. Pergunto para os senhores em relação ao plano de ocupação para recuperar os territórios deflagrados, se há alguma previsão, o plano que foi inclusive apresentado ao governo federal, se há alguma previsão em relação a custos, se há prazo, se já temos esse tipo de informação. Boa tarde, Luana. Esse plano está sendo construído. Tá? Não é um plano simples, ele é bastante complexo, até porque o governador Cláudio Castro envolveu todas as secretarias de Estado, porque todas elas têm projetos que podem beneficiar a área escolhida para ser retomada. A gente tem que fazer uma distinção entre o que é retomada e o que é ocupação. Nós somos contra a ocupação, porque o Estado nenhum do Brasil tem condições de fazer de forma permanente, colocando policiais dentro das comunidades. O Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos quase um quarto da população morando em favela. São 1.900 favelas no Rio de Janeiro. Se a gente pegar todo o efetivo, 100% das polícias, 53 mil policiais, e dividirmos pelas comunidades, daria cerca de 7 policiais por comunidade. Então, a ocupação não é a solução. A solução é realmente a retomada. Então, essa retomada está sendo construída. A gente tem uma previsão de entrega até o dia 20 de dezembro, que é o último dia, que logo após haverá o recesso judiciário. Esse plano vai ser apresentado ao grupo de trabalho criado por determinação da DPF no CNMP, e lá, depois de submetido ao Conselho, ele é remetido ao STF, que vai avaliar. Ele homologando, achando que aquele plano ele é razoável, a gente começa a execução. E claro que lá existe corresponsabilidade entre todos os entes da federação, município, Estado e União. Quanto ao financiamento, nós já vamos fazer uma previsão do custo disso. Só que a gente tem que entender que esse plano, como ele é para cumprimento de uma determinação judicial, nós estamos fazendo uma orientação ao governador que não utilize o orçamento ordinário para que não prejudique os projetos já em andamento no Estado. Então, teríamos que buscar fontes alternativas de financiamento. O STF fala do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas ele, nos valores que hoje existem, são muito pequenos. Dá um exemplo. Normalmente, anualmente, são distribuídos cerca de 50 milhões de reais para os estados. Isso representa 3 meses de combustível da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, vai haver uma necessidade, efetivamente, de incrementar esse orçamento a fim de que a gente consiga executar esse plano com êxito. Não. Na ordem, por favor. Na ordem, por favor. Eu estou seguindo a ordem que foi combinada. Obrigado. Secretários, boa tarde. A gente tem visto alguns vídeos, que sempre circula algum vídeo na rede social. Eu queria saber com os senhores receberam alguma informação nesse sentido, de vestígios de sangue em algum lago ali na região da Pedreira, no alto da comunidade, uma região conhecida como Pedreira, sugerindo que teriam corpos no lago, também cordas amarradas em árvores. São reclamações, queixas de moradores. Eu queria saber com os senhores, se os senhores tomaram algum conhecimento em relação a esse sentido, se teriam corpos no lago, alguma denúncia já foi recebida disso? Olha, durante a operação, o que foi possível retirar de corpos dentro daquele cenário de guerra, a gente viu um policial do BAC baleado 6 vezes e demorou-se 2 horas para retirá-lo do local para prestar o socorro. Então, é uma dificuldade muito grande. Dos corpos que a gente não conseguiu retirar do local, a população fez isso. Então, eu acredito que a população que não tem qualquer resistência por parte da criminalidade, se tivesse algum outro corpo lá, já teria apresentado isso
para que ele fosse identificado, obviamente, e qualificado. Então, esses vídeos, alguns eu já recebi, eu vi inclusive vídeos de outras operações. Então, tudo que passa pela internet, a gente tem que ter um filtro e entender que nem tudo é relacionado efetivamente à operação de terça-feira passada. Faço aqui algumas perguntas, né? A quem interessa fazer com que não haja uma perícia no local feita pelos peritos da polícia? A quem interessa? A gente que não é. A quem interessa remover os corpos, retirar aquelas roupas táticas que eles estavam usando, coletes, coturnos, e só deixá-los de cueca no meio da rua para chamar atenção? A quem interessa fazer remoção de corpos, como já está sendo provado numa investigação feita pela Polícia Civil, por meio da 22ª DP, Penha, que os veículos utilizados para a remoção desses corpos eram roubados. Então, a quem interessa tentar colocar, como você falou aí, cordas, etc. Eu não sei nem se isso se trata dessa operação ou não, mas, enfim, tentar fazer ou incutir, né, uma falsa narrativa no sentido de descredibilizar a ação policial. Como o governador Cláudio Castro já falou outras vezes, nós estamos agindo da forma mais transparente possível. Então, a gente aqui não tem nada a esconder, muito pelo contrário, estamos aqui abertos, prestando satisfação a toda a sociedade, a toda a imprensa. A ação que nós fizemos foi uma ação legítima do Estado, cumprimento de ordens judiciais após 1 ano de investigações. Então, estávamos ali exercendo as nossas atribuições constitucionais. Então, fica aqui essa reflexão. Deixando bem claro, as perícias foram acompanhadas integralmente pelo Ministério Público, enfim, estamos tendo todo o apoio desde o início, ou seja, não temos nada a esconder. Aqui é total transparência. Secretários, boa tarde. Pedro Dobal, a gente está ao vivo agora no Balanço Geral. Chama a atenção desses dados que vocês passaram, a quantidade de criminosos vindos principalmente do norte do país. Vocês já explicaram que a Penha e o Alemão se tornaram praticamente centros decisórios e também de treinamento de criminosos de outros estados, inclusive, mas essa troca tão grande, digamos assim, entre criminosos do norte e do Rio de Janeiro teria relação, por exemplo, com a Rota dos Solimões, uma das portas de entrada de drogas, né, aqui no país? Bom, tudo isso tem relação. O domínio territorial não é só a questão de fazer com que o território vire receita para eles. Você imaginar todo o norte do país, eu já tive a oportunidade de fazer operações lá, a gente tem 17 quilômetros de uma margem à outra. A gente sabe a dificuldade das forças de segurança pública do norte em fiscalizar as embarcações que por ali passam. Então, já provamos, já evidenciamos a relação de negócio entre o Comando Vermelho e o PCC. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que eles não compartilham essas rotas do norte para efeito de entrada não só de drogas e principalmente a cocaína, mas também o contrabando de armas. Porque a dificuldade, se nós aqui no Sudeste já temos uma dificuldade muito grande em relação às nossas rodovias, imagina o Norte, com a quantidade de rios e afluentes, onde embarcações conseguem passar com muita facilidade devido à dificuldade de fiscalização. Pessoal, a gente vai para a última pergunta agora, tá? Secretário, eu queria que você falasse para a gente especificamente sobre o perfil do DOCA, né? Há alguns anos, ele foi preso como um traficante de drogas, depois ele volta a ter esse, vamos dizer assim, protagonismo na cena do crime, principalmente de 2020 para cá, e essa inclusão de granadas, drones sendo lançados, incluindo esses drones que a gente viu na conversa do relatório para ter percepção térmica, para identificar a movimentação de pessoas. Então, seria para falar sobre ele, sobre esse perfil de trazer essa nova forma de tentar enfrentar a polícia. Olha, é apenas a personificação do narcoterrorista. Um terrorista
motorista que tem cerca de 260 anotações criminais, dezenas e dezenas, acho que se bobear até mais de 100 mandados de prisão em aberto. Somente esse ano, pela Polícia Civil, acho que foram cerca de 15 a 20 mandados de prisão expedidos contra ele em diversas investigações das várias delegacias. O criminoso que mandou matar, que deu a ordem para matar aqueles meninos lá de Belford Roxo, para quem não se lembra, né? Em 2021 ou 2022, salvo engano, por causa do furto de uma gaiola de passarinho. Então, o marginal que chega a esse ponto, vocês podem ter ideia do que ele faz: execução de desafetos, execução de moradores, e impõe a lei do silêncio e do terror na comunidade. A gente tem relatos de que os moradores não aguentam mais o DOCA. Então, tivemos assim um feedback dessa operação impressionante de moradores de comunidade elogiando, parabenizando e pedindo mais operações como essas, para que a gente consiga prender esses marginais. Então, questão de prender o DOCA é questão de tempo. Por um CRIS, nós não prendemos o DOCA, mas demos aí um baque grande na facção. A hora dele vai chegar, assim como chegou de vários outros. Questão de tempo. Enquanto isso, o que a gente vem fazendo? Desestruturando a facção criminosa, como eu vim falando aqui, com lavagem de dinheiro, com apreensão de armas, com prisões, com operações sistemáticas, com investigações. Esse é o trabalho técnico e que é o possível, de acordo com a legislação existente, que as polícias vêm fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado a todos. Encerrada a coletiva. Muito bem, nós acompanhamos a coletiva de imprensa, onde as autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro atualizaram mais informações sobre a mega operação, que você tem acompanhado informações nos últimos dias, mas fato é que nessa coletiva ficou muito claro que o Rio de Janeiro está se tornando um ponto de encontro de líderes de vários estados do Brasil, líderes envolvidos com o Comando Vermelho. É claro que ao longo da nossa programação você vai acompanhar mais informações. O Hora News vai para o intervalo e daqui a pouco volta com mais notícias para você. Até já.